Meus amigos, é isso mesmo aí que você está vendo. Torcedor vascaíno sonhou com o Lanzini, com o Zalazar e até mesmo com o Felipe Coutinho. E vai acordar com o Praxedes de camisa 10, meu amigo. Quase tudo certo entre o Vasco e o meio-campista do Red Bull Bragantino. Vamos falar dessa negociação que está muito avançada. Hoje tivemos essa grande novidade na parte da tarde. Também tivemos atualizações quanto ao Léo Cittadini, outro meia que o Vasco tem um interesse. Também vamos trazer informações aqui do Rogério Ceni, o porquê do Vasco ainda não ter contratado o Rogério Ceni. A ESPN trouxe mais detalhes dessa situação e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o likezão aí, como de costume. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Se inscreve aí, meu amigo, para ajudar bastante o nosso crescimento, cara. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo. Todo dia entrando inscrito novo aqui no canal. Falta pouquinho aí para a gente chegar a 195 mil inscritos. Se inscreve e também compartilha para a gente chegar até o final desse ano a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, durante essa semana vem rolando uma grande polêmica envolvendo o empréstimo do Vasco a uma empresa da 777 Partners. O Vasco informou oficialmente o que aconteceu nessa situação. E segundo o Vasco, o empréstimo que foi efetuado aí pela SAF do Vasco a uma empresa do grupo 777 Partners, o Vasco esclareceu os seguintes pontos. Transações financeiras como esta entre empresas do mesmo grupo econômico são extremamente comuns e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco. O valor de 5 milhões de dólares foi pago integralmente há algumas semanas, acrescido de juros maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional. O Vasco ainda informa que a 777 Partners está adiantada em relação aos pagamentos contratuais ao nosso clube, já tendo enviado mais de 1 milhão de dólares de parcela que contratualmente vence apenas em setembro. E o Vasco ressalta que a SAF e a 777 Partners continuam focados em trabalhar para o que é melhor para o Vasco e sua incrível torcida. Essas foram as informações aí do Vasco em relação ao empréstimo de 5 milhões de dólares que o Vasco teria feito a uma empresa da 777 Partners. E você, torcedor, o que você acha de tudo isso? De acordo com o Vasco recebeu até um dinheiro a mais do que teria emprestado aos norte-americanos. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião. Bom, pessoal, o Vasco segue aí uma grande indefinição de quem será o seu novo treinador. Os nomes do Rogério Ceni e do Diego Aguirre são os dois nomes aí principais para assumir o clube. Segundo apurou aí a reportagem da ESPN, no momento, o Vasco avalia os prós e contras dos nomes do mercado nacional. E uma das possibilidades, como a gente falou, é o do Rogério Ceni, que é visto como qualificado e vitorioso. Mas o que estaria pesando contra aí a contratação desse técnico seria o seu temperamento. Vale ressaltar que na época do São Paulo ele chegou a reclamar publicamente das contratações, da estrutura do clube e também da diretoria. Isso não teria sido bem visto pelo Vasco, né? E também pela 777 Partners, porque seria mais um a criticar o trabalho dos norte-americanos, né? Já não bastasse todos nós torcedores, eles obviamente não vão querer colocar mais um crítico dentro do clube, né? E na minha opinião tá bem claro que eles querem trazer um poodle, né? Pra eles amansar, os caras fazer o que eles quiserem, né? Mandar e desmandar no treinador. E um treinador que, no caso, como o Rogério Ceni, tem opinião, pede reforço. Isso não seria o que a 777 Partners procura. Porém, o mercado aqui é bem escasso e eles vão ter que se adaptar caso contrate o Rogério Ceni, né? Falou mais cedo aí da possibilidade do Diego Aguirre, tá fazendo um ótimo trabalho no Olímpia do Paraguai, se classificou para as oitavas de final da Libertadores, mas a grana fala mais alto, né? Se o Vasco investir pesado na contratação dele, pode ser que ele aceite o projeto e seja o nosso técnico. Seria o melhor nome hoje comparado ao nome do Rogério Ceni. O Rogério Ceni está desempregado, seria uma situação muito mais fácil. A gente tem que ficar de olho também porque o Botafogo também está sem treinador e vai querer, lógico, competir com o Vasco aí pelos técnicos que estão disponíveis no mercado. A situação tá difícil, a gente também aguarda ver se vai ter, quem sabe, um retorno positivo do William Batista, né? Já no clássico contra o próprio Botafogo, se ele for bem, se o Vasco conseguir vencer o jogo, pode ser que ele ganhe mais rodadas à frente do Vasco, né? E quem sabe até mesmo seja efetivado. Há boatos que confirmam que ele pode continuar trabalhando no Vasco profissional, mas na função que era feita pelo Emílio Faro como auxiliar permanente do clube. O Emílio Faro que foi demitido durante essa semana e foi desligado do Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessas informações trazidas pela ESPN, que o temperamento do Rogério Ceni seria aí um entrave nessa possível negociação com o Vasco.
pessoal, e para fechar, vamos falar de reforço, cara. Mais cedo a gente trouxe aqui informação do Léo Cittadini, jogador que foi muito especulado, está sendo muito especulado no Vasco, né? O Vasco tem um acordo já com o Atlético Paranaense, de acordo com algumas informações que surgiram agora à tarde. Porém, o jogador ainda está inseguro em jogar no Vasco, devido ao Vasco não ter um treinador, não ter definido quem será o seu comandante e se ele será aproveitado por esse técnico quando o Vasco contratar. Ele não quer fechar com o Vasco antes do Vasco anunciar quem será o seu novo treinador. E isso pode ter emperrado um pouco a negociação com o Léo Cittadini. Como eu disse, o acordo entre o Atlético Paranaense e o Vasco já está tudo certo, o jogador será liberado, pode ser que o Vasco pague alguma grana ao Atlético Paranaense ou talvez o Furacão libere o jogador de graça, já que ele tem um contrato se encerrando no final dessa temporada e o Clube Paranaense não irá utilizar o jogador durante essa temporada, como não vem fazendo, né? Porém, o entrave agora é entre o Vasco e o jogador, que vai ter que convencer o jogador de vir para o Vasco. Aí é aquela situação, se o jogador se garante, se ele acha que ele é bom mesmo, ele vai vir e vai jogar independentemente de quem for o técnico do Vasco. Porém, é um jogador que não está tendo confiança nele mesmo, né? E está querendo despejar isso no clube, mostrando que não quer fechar com o Vasco devido aí à indefinição dentro do Vasco para definir quem será o seu treinador. Na minha opinião, está bem nítido que o Léo Cittadini não quer ser jogador do Vasco. Ele pode estar querendo ir para outro clube, né? Outro time que tem interesse no jogador é o Cruzeiro. Porém, o Atlético Paranaense não quer negociar o atleta com o Cruzeiro e já teria feito um acordo mais fácil com o Vasco. O Cruzeiro até processa o Atlético Paranaense na justiça devido ao caso do Vitor Roque. Isso seria um grande entrave nessa negociação por parte do Clube Mineiro e também do Clube Paranaense, e facilitou mais ainda o negócio acontecer com o Vasco. Porém, o jogador, como eu disse, não quer vestir a nossa camisa enquanto o Vasco não definir quem é o seu treinador. Essas são as informações que a gente tem agora. E hoje à tarde também tivemos uma grande informação, cara. O torcedor, como eu disse aí no início do vídeo, sonhou com o Lanzini, sonhou com o Felipe Coutinho e também com o Zalazar e vai acordar com o Bruno Praxedes, meu amigo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Vasco tem negociação muito avançada com o meio-campista do Red Bull Bragantino, que vai chegar por empréstimo ao Vasco. Pessoas envolvidas na negociação acreditam que o desfecho irá acontecer até o início da próxima semana. Pode ser que agora, nesse final de semana mesmo, o Vasco carimbe a contratação do Praxedes e ele seja novo reforço do Vasco. O jogador é aquele meia de criação, joga também como terceiro homem no meio campo, mas eu acredito que ele vai vir para fazer a função de meia, né, cara? Para ser aquele camisa 10. O Vasco, como eu disse, não tem dinheiro. Já falei isso aqui no canal inúmeras vezes. A 777 Partners não adiantou a grana que o Paulo Brax e também o Vasco pediu do aporte que será aplicado em setembro. O Vasco não vai ter esse dinheiro, não tem grana para contratar grandes jogadores e o que dá para fazer é trazer refúgio, né? Um pacotão de refúgios. O Vasco está anunciando, já foi o Maicon, pode ser o Léo Cittadini, agora o Praxedes. Com certeza, nomes que o torcedor vascaíno não queria ver nem passando na porta de São Januário e que vão vestir a nossa camisa e ser a solução para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro tão duro para o nosso clube. O Vasco lutando mais uma vez para não voltar para a segunda divisão e dependendo de Bruno Praxedes para ser o meio de criação do nosso time nesse campeonato, cara. É complicado, é difícil. Fiquei até sem acreditar na hora que eu li essa informação. Eu achei que era uma piada, mas não é. É verdade. O Vasco vai trazer esse jogador e esquece Lanzini, Zalazar, Felipe Coutinho, menos ainda, né? Esquece esses caras, porque é um pacotão de refúgios sendo anunciado a cada dia pelo Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Saudação vascaína a todos. É nóis.